Olá! Aguardar aqui um minutinho, ver se alguém vai poder participar online da live. Boa noite, gente linda e maravilhosa. Obrigada aí para todos que conseguirem estar comigo agora e para todos que olharem depois gravada também, tá? Hoje o assunto da nossa live será sobre registros acásticos. Quem me acompanha aqui provavelmente já deve ter visto alguma postagem, algo aí falando um pouquinho sobre este termo. E hoje na live eu pretendo tirar aí algumas dúvidas que talvez você tenha. E se mesmo assistindo a live ficar com alguma dúvida, deixa comentário, me manda no direct, que vou ter o maior prazer aí responder para você, tá bom? Então, vou aproveitar aqui para me apresentar para aqueles que forem assistir depois, aqueles que não me conhecem. Eu sou a Fabiane, sou gaúcha, aqui o pessoal me chama de Fabi, mas já estou me acostumando que os clientes do restante do Brasil me chamam de Fabi. E acho muito diferente, né? Gosto bastante aí desse sotaque diferente. Fiz uma votação, tá, nos stories para ver o assunto e a maioria votou sobre leitura de registro acástico, por isso então o tema da live será este. Mas pretendo fazer mais seguidamente e abordar outros temas e também, quem sabe, repetir o assunto, falar de registro, porque tem tanta coisa para ser falada, tanta coisa para a gente poder conversar sobre isso, que uma live aqui não é suficiente, com certeza não será suficiente para falar disso tudo. Então, olha, vi que alguém entrou, tudo bem, coisa boa, né? Como a minha página é pequena, às vezes eu faço a live assim, no começo, né, eu pressionava a minha mãe, tipo, não, mãe, pelo menos tu tem que ir, né? Mas agora, né, como já tô aí mais de 2 anos aí nas terapias, hoje em dia eu não obrigo mais a mãe, ela vem se ela consegue, né? Se não, olha a gravada depois que eu mando o link. Então, um beijo aí para quem tá conseguindo entrar e vou continuando, depois eu dou uma olhada se tem alguma dúvida, porque tem medo também de perder o raciocínio aqui, tá? Então, quero ir direto ao ponto também para não tomar tempo de ninguém também. Vamos ser práticos já, falando diretamente do assunto. E falando de registro acástico, eu já quero começar falando do nome. Registro acástico. O que é um registro? Algo que está documentado, algo que está ali para a gente poder comprovar, que a gente possa recorrer, né, aquele conteúdo se a gente tem que provar alguma coisa, né? Meu filho nasceu, eu registrei ele. Então, se um dia alguém me atacar pela rua, né, ó, meu filho, tem uma prova aqui, tá registrado. Então, o registro é algo que a gente vai recorrer quando a gente precisa, né, comprovar, digamos, alguma situação. E acástico, o nome acástico, vem do sânscrito, tá? Akasha, que significa éter. A gente está acostumado com os 4 elementos, digamos assim, da natureza, né? Terra, fogo, água e ar. Só que o Akasha é considerado o 5º elemento, ele é o éter. É uma substância, digamos assim, esse elemento primordial que envolve tudo, tá? Envolve todas as pessoas, todo o nosso meio, e ele então conecta, digamos assim, todos nós, tá? Por isso que, digamos, eu aqui no Brasil consigo acessar, fazer uma leitura de alguém que está lá do outro lado do mundo, porque tá todo mundo conectado nessa substância etérica, tá todo mundo conectado nesse campo, né? E os registros acásticos são os registros de tudo que acontece dentro desse campo, tudo que acontece envolvendo, né, aonde tem esses elementos, igual eu falei, fogo, terra, água e ar, a gente é composta destes elementos, e o Akasha deixa registrado tudo o que acontece neste meio. Tá todo mundo conectado e todo mundo sendo, não vou dizer fiscalizado, né, mas todo mundo tendo as suas ações, seus pensamentos, seus sentimentos registrados para uma eventual consulta, tá? E quando a gente consulta, então, os registros acásticos, tá? Deixa eu ver aqui se eu esqueci uma coisa do nome. Não, tá.
Lembrei de uma metáfora que eu queria fazer. Por exemplo, se eu tenho câmera aqui em casa, né? Eu vou acessar ali as imagens, posso olhar o que aconteceu ontem, antes de ontem, semana passada, e poder me relembrar de alguma coisa, entender o que aconteceu. Digamos, vamos fingir aqui que sumiu um objeto aqui no meu pátio. Eu vou olhar na câmera e vou entender. Ah, o objeto sumiu porque tal pessoa pegou, ou vou lembrar que eu mesma peguei. Então, eu vou recorrer ao registro ali para entender algo que já aconteceu, tá? No registro acástico, a gente recorre para olhar esses acontecimentos registrados justamente para a gente entender o contexto maior, né? Porque imagina se não ficasse tudo registrado. A gente muitas vezes podia se fazer de vítima, dizer, não fui eu que falei aquilo, não fui eu que fiz aquele acordo, não fui eu que me comprometi com isso. Provavelmente a gente ia, às vezes, né, se fazer de santo, dizer que a gente não tem culpa no cartório e dizer que não era verdade. Então, tudo que acontece com um ser fica registrado, tá? A gente chama que esses registros acásticos são uma grande biblioteca cósmica, aonde estão armazenadas estas informações, para que a gente possa, ao acessá-las, entender o contexto melhor da nossa vida atual e também de vidas que aconteceram em outra, né, etapa ali da linha do tempo. É um assunto, assim, bem, como é que eu digo, às vezes, assim, é diferente, tem que abrir, né, a mente e o coração para escutar todas essas coisas, senão pode parecer assim, nossa, meu Deus, que loucura que ela tá falando. É uma coisa que a gente tem que realmente sentir. Algo ali dentro ali vai dizer, né, se faz sentido, por que que te conecta, por que que te interessa o assunto. Então, vou seguir falando aí para ver aí se vai fazer sentido algo para vocês, tá bom? Então, quem é que acessa essa biblioteca? Todo mundo pode acessar essas informações de tudo que aconteceu em todas as partes do tempo, porque depois eu vou falar um pouquinho mais. Vou dar um spoiler, digamos assim, ó. Quando eu dei o exemplo da câmera de casa, a câmera de casa só consegue registrar aquilo que aconteceu no passado. Na biblioteca acástica estão as informações do passado, do presente e do futuro, tá? Então, assim, daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre isso, tá? Mas só para dar essa dimensão, assim, do quanto completo, de quanta coisa tem para ser acessado. E a permissão de acessar esse conteúdo ou não depende da intenção, tá? Teoricamente, todos os seres que têm uma boa intenção, que querem usar essas informações para a expansão da própria consciência, para quebrar padrões. Nossa, eu tô vendo tantas vidas fazendo a mesma coisa, chega, né? Não vou mais fazer assim, por mais que seja difícil, vou ressignificar, vou limpar aquilo, não vou mais fazer isso. Então, assim, serve pra gente identificar padrões, serve pra gente mudar, às vezes, o rumo daquilo que a gente tá, né? Que a gente tá levando a nossa vida, traz reflexões, expande a consciência. Então, assim, todos que querem acessar essas informações para o seu bem e o bem dos seus relacionamentos, a autorização é dada. Obviamente, o universo se autoprotege. Se alguma consciência, digamos assim, mais negativada quer acessar todas essas informações para fazer mau uso delas, né? Então, obviamente, o acesso é negado e, né, o ser não tem, então, acesso ao que aconteceu nem mesmo para si próprio, tá? Então, se a intenção for negativa, o acesso é negado, tá? E como é que a gente acessa, tá? Eu fiz 3 cursos de registros. Todo mundo, né? Eu consegui, todo mundo tem condições também de conseguir. No primeiro curso eu ficava assim muito ansiosa, era algo novo. Então eu entrava nas aulas, eu entrava nos acessos, eu sentia no corpo que tinha algo acontecendo. Eu lembro de uma vez, de um acesso que a gente fez em aula, em grupo. Eu lembro que eu me assustei porque a minha pálpebra ficava assim tremendo, eu não conseguia controlar, eu sabia que era por causa daquilo, mas eu não enxergava nada, eu não via nada, né? Então, assim, eu não desisti,
aprendi muito no curso e continuei, fui procurando outros, fui tirando ali aquelas dúvidas, aquela insegurança que eu tinha. Então, diferente eu vou falar assim um pouquinho de como é que é o acesso, tá? Para quem tem curiosidade. Não é uma projeção astral, digamos assim. Quando a gente está dormindo, o corpo físico fica deitadinho na cama e o corpo astral sai, né? Fica um fio conectado. E o corpo astral sai, no nosso sono ali, nosso sonho, a gente vai aí pelo universo. Dá um rolê, depois a gente volta. Na leitura de registro não sai, não há essa projeção astral, que fica o corpo físico ali e o corpo astral sai, não. A pessoa fica ali, completa, presente, corpo físico, corpo astral. O que acontece é a nossa consciência, tá? A gente entra em estados alterados de consciência, a gente organizando o espaço para uma leitura de registro, né? É bom que o corpo, que a gente corte os estímulos sensoriais, tá? É bom apagar a luz. Eu gosto de botar, inclusive, uma venda nos olhos para não ter aquele estímulo visual. Um local assim calmo, sem barulho, tá? Para não causar uma dispersão. Por quê? Porque quando a gente está aqui em consciência, que quando a gente está em estado normal aqui de vigília, se a gente parar para pensar, a gente está sempre em alerta. Os nossos sentidos estão sempre nos lembrando aqui de um potencial perigo, né? Nós estamos sentindo um cheiro, ouvi um barulho, alguém me chamou, né? Então a gente está sempre pronto para responder, sempre pronto para reagir. Então nesse estado normal aqui é muito difícil de alguém acessar, mas quem, né? Eu sei de professores, eu sei de gente que já está tanto tempo acessando que acessa lavando a louça, né? Então, mas para a maioria, né, e para mim também, é mais fácil quando a gente entra em estado de relaxamento, tá? Então, corta os estímulos, tá? Mais gente entrou, sejam bem-vindos aí, gente, tá? Então, retomando aqui, para não me perder. Vou acessar o registro. Corto os estímulos visuais, sensoriais, tento ficar num local quietinho, tento ficar num local que eu possa relaxar, que eu possa entrar nesse estado alterado de consciência, tá? E cada, né, curso que eu fiz tinha uma oração, tinha uma conexão, um aterramento ali para fazer, as egrégoras que cada um trabalha, para pedir então para os mentores. Eu gosto sempre de ver o anjo da guarda da pessoa também, então é mais uma conexão que eu tenho com ela. Quando eu faço para mim, né, eu já direciono direto para mim. Quando é para uma pessoa, eu me conecto ali com a foto dela, com o nome dela, com a data de nascimento dela, né, peço ali auxílio da egrégora dela e sempre peço que seja direcionado para aquilo que a pessoa já tem condições de assimilar, de absorver, de entender, tá? Geralmente os mentores mostram, tem gente que gosta de direcionar relacionamento, saúde, tem gente que gosta de deixar livre, tá? Se eu fosse dar um exemplo assim para vocês, seria, digamos assim, se vocês fechassem o olho agora, como é que a gente vê em estado alterado de consciência? Digamos, fecha o olho agora e imagine a casa de vocês. Então, chegando em casa, se você fechar o olho e imaginar, nossa, eu tô passando, vi a porta, vi o portão, vi o pátio, vi um objeto que tá lá, vocês conseguem visualizar cada coisinha que tá ali de olho fechado. É desse jeito, né, essas imagens ali que vem na hora que a gente está fazendo o registro, né? Se alguém, igual eu falei agora, se concentrar e ficar, nossa, cheguei, passei pela porta, fui na cozinha, fui na sala, fui no quarto, a gente consegue andar por toda a nossa casa só visualizando ali mentalmente o que está acontecendo. Na leitura do registro, as imagens vêm mais de algo, né, que aconteceu. Como eu disse, tanto pode ser passado, presente e futuro, mas a maioria das pessoas, né, pede essas leituras sobre vidas que já passaram, né? Vai mostrando as cenas do que ela, naquela versão, viveu, tá? A gente chama nos registros acásticos os fractais de almas, tá? Que a gente tá agora aqui com esse corpo físico aqui, com essa identidade, essa personalidade agora, mas nossa alma, né, já viveu em outras épocas, com outras pessoas, com situações assim as mais variadas possíveis, né? E todas as vezes que a gente
né, entra, que a gente olha, que a gente traz essa consciência para cá, a gente resgata aquela memória. Por quê? Porque, como eu disse, as pessoas às vezes pedem para direcionar, mas às vezes deixam livre. Então, os mentores trazem aquela memória que está, digamos, incomodando ela atualmente, porque aquilo está acontecendo naquele momento. Aquela nossa versão, aquele nosso fractal está remoendo aquela situação, ele está sofrendo aquilo ainda. Então, quando a gente acessa o registro, a gente consegue como se levasse luz para ele, dizendo: eu tô aqui, tô te vendo, foi difícil para você, né? Não precisa mais passar por isso, vamos limpar isso, vamos retirar aí essa carga negativa. A gente limpa o nosso campo também, porque infelizmente assim é como se os nossos fractais, essas nossas memórias que estão reverberando em tragédias, em cenas difíceis, eles atuam como se fosse um obsessor nosso. Eles ficam ali pedindo que a gente retire eles de lá, tá? Então, é algo assim, como eu disse antes, é bem maluco até de tentar assimilar, mas é cada coisa assim que a gente vê, que a gente acessa, que, nossa, assim, fica difícil de traduzir em palavras, digamos, né? Às vezes as pessoas já foram, né? Tem problema com a mãe, já fez constelação, já fez tudo que é terapia, já muitas vezes até ressignificou, tipo, nossa, eu entendo que a minha mãe era assim e tá ok, né? Não vou exigir mais nada dela, ela me deu a vida, sou muito grata, mas fica como se fosse às vezes até uma curiosidade, digamos, mas por que a gente nunca se deu bem, né? Por que às vezes com meu irmão ela ama e pra mim ela não demonstrava? Às vezes a gente entra lá e vai olhar, às vezes, né, eram inimigas, né? Esses tempos eu atendi uma cliente que ela também é terapeuta, ela também já entende um monte de coisa e ela queria entender por que ela e a mãe tinham aquela coisa como se fosse realmente energética, assim. Na outra vida ela tinha um amante, né? Ela era solteira e namorava um homem casado. E a atual mãe dela era a esposa desse homem. E a mulher descobriu, então houve violência, essa mulher tirou a vida dela naquela vida. Então elas vieram em outras vidas tentando, né, se perdoar, tentando ressignificar isso e fazer diferente, não conseguiram. Então nesta elas estão novamente, né, juntas e estão agora como mãe e filha, e ela disse: não, nessa a gente vai se entender, nessa a gente vai, ainda mais sabendo disso agora, a gente vai limpar isso. Por quê? Porque uma vez fiz live também de registro akáshico, eu falei, o Criador tem todo o tempo do mundo, né? A gente pode não querer, né? Nossa, não, nessa vida eu não vou querer olhar para isso, essa vida eu vou continuar sendo assim, sou teimosa. Faz, né? Tipo, Deus tem todo o tempo do mundo para respeitar o nosso tempo. Quando a gente estiver preparada para olhar para as coisas difíceis que a gente fez, porque em muitas vidas a gente sofreu, a gente foi vítima, mas em muitas vidas também a gente foi o carrasco, a gente foi, né, aquele que maltratou os outros, que matou os outros. Então a gente acaba criando no nosso campo energético muita coisa para ser olhada, muita coisa para ser trabalhada na gente, né? Por isso muitas vezes a gente escolhe passar por determinadas coisas que a gente diz: nossa, mas não, eu não posso ter escolhido isso, né? Às vezes a gente vê até meme na internet: não, eu tô olhando o meu plano reencarnatório, eu não pedi para ser pobre, eu não pedi para isso. Mas às vezes a gente aceita, a gente pede para vir com determinada doença, para vir em determinada família, para passar por determinada coisa, para ver essa purificação, para ver essa aceitação, para ver essa expansão, né? Da gente, às vezes, já atendi pessoas assim, que mães que não conseguiam ver o filho com a nora, que não conseguia, né, ser aquela sogra saudável. Por quê? Porque em outras vidas, em muitas vidas como mulher do atual filho. E daí nessa vida não tá conseguindo entender que nessa vida ela é mãe, ela fez o papel de criar, agora entregou pro mundo e deixa a pessoa viver a vida dela com quem a pessoa escolher.
mas energeticamente ela relembra, a alma relembra que já esteve em outra configuração com a pessoa. Então é muito difícil a gente lidar com muitas coisas que acontecem. Então, acessando o registro, olhando para aquilo que já aconteceu, nos traz, às vezes, um norte, né? Quando a gente assimila, quando a gente reflete sobre aquilo, o que fazer? O que fazer agora com o que eu sei? O que fazer agora com o que eu vi? Né? Então, assim, é uma terapia, é uma ferramenta, assim, muito profunda, né? Que pode, sim, nos trazer respostas, assim, de coisas que a gente já procurou em tudo que é lugar e que não, né, não fazia sentido. Então, a leitura do registro traz essa clareza, digamos assim, esse acalento para a alma da gente. Vou contar aqui uma coisa, assim, bem pessoal, minha, né? É estranho estar falando da vida da gente na internet, né? Mas vamos lá. Às vezes serve, né, de inspiração para alguém. Na leitura de registro, a gente pode, como eu disse, já vou contar o meu caos aqui, tá? Só um segundinho, só fazer minha linha aqui de raciocínio. Oizinho para quem tá entrando, gratidão. Então, a gente pode, na leitura de registro, como eu disse, eu fazer para alguma pessoa, a pessoa não tá comigo, eu faço a leitura e envio para ela, eu posso fazer presencial, em botar a pessoa em relaxamento e levar ela no estado meditativo e pedir para ela, né, me descrever se ela tá vendo as cenas, tá? Por quê? Porque às vezes não é porque eu sou terapeuta que eu vou ter mais expansão de consciência do que a pessoa que é meu cliente. Às vezes o meu cliente tem mais permissão de acessar coisas mais profundas do que eu. Às vezes a alma dele já é mais antiga que a minha, às vezes a alma do cliente já sabe tal coisa, então para a alma do cliente vai ser liberado o acesso a tal coisa. E para mim não. Então, quando eu tô com a pessoa junto, eu primeiro peço para ela ver, né? Tanto online ou presencial. A gente relaxa, a gente entra em estado meditativo, a gente abre ali os portais, pede acesso aos registros e eu vou direcionando ali, fazendo perguntas se a pessoa tá vendo alguma coisa, se tá sendo mostrado algo para ela. Muitas pessoas que relaxam, que se entregam ao momento, vão me descrevendo tudo. Tô vendo isso, aquilo, aquele outro, né? E a gente vai fazendo ali a leitura. Quando a pessoa não consegue, né? Eu entro ali, eu faço a leitura e vou passando para ela o que estão me mostrando, para ela não ficar sem resposta. A pessoa pagou atendimento, quer ver, ficou nervosa, não conseguiu acessar, então eu vou lá, acesso e passo para ela, né? E quando a gente está fazendo a leitura, pode sim a gente sentir no corpo físico, como eu relatei antes. No primeiro curso que eu fiz, eu não via, mas eu sentia o olho tremendo, eu sentia coisas no corpo, né? Quando eu comecei a atender, pela falta de prática, eu praticamente assim sentia tudo no corpo físico. Lembro de uma vez eu estava atendendo uma mulher que na vida passada ela tinha sido envenenada, tá? Então, enquanto ela tomou o veneno, quando aquele veneno fez efeito e ela começou a passar mal, vomitar, eu achei que eu ia ter que parar a leitura, buscar um balde, que eu tinha certeza que eu ia vomitar também. Aquela queimação, aquele horror. E eu passando mal, sentindo no corpo aquilo que aquela memória dela passou, tá? Tem gente, às vezes, que conta, né? Quando a gente tá fazendo, nossa, tô sentindo um gelo em tal lugar, tô sentindo isso, tô sentindo aquilo. Muitas vezes me emocionava nas leituras, né? Em situações, assim, delicadas. Questão de, né? Mãe com filhos, questões amorosas. Então, assim, já chorei muito, né? Hoje em dia, assim, tô bem mais habituada, conforme a gente vai fazendo, a gente vai sabendo separar o que é do outro, o que é meu, o que, né, que pode ser mais leve, aquilo que eu consigo ali passar sem trazer tanto ali para o meu campo, né. Esse ano teve uma que eu chorei, né, até uma pessoa que eu conhecia, não aguentei ali, e aquilo tão forte, tão intenso, né, botei para fora, acabei chorando junto com a pessoa, então às vezes acontece, né. E o que eu ia falar antes da minha experiência, né? Por que eu tô contando isso que a gente pode sentir? Porque às vezes, dependendo do registro que a gente vai acessar, às vezes pode ser que não tem cena, né? A gente pode acessar memórias intrauterinas, como é que foi nosso processo de nascimento. Então, às vezes não vai ter
uma pessoa ali junto, tipo, tá na barriga sozinho. Então, às vezes é locais assim que a pessoa tá ou presa em algum lugar, alguma masmorra, alguma coisa. Então, não vai ter muito cenário para a pessoa ver. Então, ela vai sentir. A gente sente se é fechado um lugar aberto, se tá bom, se tá ruim lá. A gente vai sentindo aquelas angústias que o fractal sentia no momento que a gente está realizando a leitura. E, como eu disse, né, esse meu exemplo é que num dos cursos que eu fiz, tinha, né, que a gente tinha que testar na gente tudo, a gente tinha que se atender primeiro. Durante essa regressão, essa acesso a memórias de quando eu estava, né, nascendo aqui na barriga da minha mãe, eu consegui acessar certinho ali informações de quando a minha mãe descobriu que estava grávida, de quando ela contou para as outras pessoas, e algo assim que me deixou, digamos assim, chocada é com a informação que eu acessei durante aquela leitura que eu estava fazendo para mim mesma, né? O meu parto, eu nasci de 8 meses. Minha mãe disse que do nada começou com pressão alta, foi às pressas para o hospital e no fim ficaram com ela lá. Eu nasci de cesárea, né, 40 anos atrás, então não era algo muito comum, mas como foi uma emergência, uma urgência, então fizeram ali cesárea nela e eu vim ao mundo. E o que me deixou assim, na época que eu fiz esse registro para mim, chocada, passada, foi em descobrir que eu nasci de 8 meses, com aquele turbilhão todo da cesárea, porque eu estava desistindo de vir. Eu não queria mais vir, eu estava desistindo de reencarnar e eu queria voltar para lá, não queria mais vir para cá, né? E o mais louco disso tudo é que eu, no meu acesso ao registro, convenci eu, bebê, a ficar. Tipo, tô aqui, vai dar tudo certo, não desiste, né? Como se eu rezasse para mim mesma, eu me consolasse, eu, adulta, voltei no tempo, falei comigo na barriga da minha mãe, me convenci e deu certo, porque estou aqui agora falando com vocês, né? Então, como eu disse, assim, é algo bem profundo, é algo bem maluco, né? Porque eu jamais imaginei, né, que essa complicação ali no parto da minha mãe tinha sido por minha parte. A gente sempre acha, nossa, é o destino, é orgânico, alguma coisa. Não. Mas a gente tem que lembrar que em cada questão tem almas envolvidas, né? A alma da minha mãe, a minha alma. Então, assim, tudo tem um emaranhamento. E quando a gente faz esses acessos, a gente tenta rastrear o porquê. Por que aquilo aconteceu? O que tem por trás daquilo, né? Então, assim, só para dar um exemplo, assim, de que é meio filme, lembra aquela série Dark, né? Não sei se alguém já assistiu, é bem maluca, né? O jovem lá, ele vai com o corpo físico em várias etapas da vida dele, né? No registro a gente consegue ir, mas como eu disse, né? Com a consciência, não com o corpo. O corpo fica aqui, mas a gente vai acessando esses eventos que acontecer, né? Falando de parto, lembrei de um registro de uma cliente que ela carregava, assim, uma dor, uma culpa, porque ela provocado um aborto, né? Ela disse que quando ela engravidou, que aquela energia, né, se aproximou dela, ela disse que ela não conseguiu levar adiante, né? E a gente não tá aqui para julgar, não tá aqui para dizer se ela fez certo ou errado, é uma questão dela, né, com a caminhada dela, com a jornada dela, mas pedimos então para olhar por que aconteceu aquilo, por que ela não conseguiu levar adiante, né, esse combinado, já que se ela se engravidou, porque ela se propôs nessa encarnação, né, gerar essa criança. Por que ela desistiu? Ela queria entender. E daí foi mostrada uma vida em que ela tinha sido, né, escrava, que essa alma que ia reencarnar através dela era tipo um capataz ali que prejudicou muito ela naquela época, abusou muito dela. Então, assim, eles criaram muitos laços energéticos negativos entre os dois. E agora, para tentar se resolverem, né, ele tentaria vir como filho para ver se nessa relação mãe e filho eles conseguiam
limpar, né, com amor, com cuidado, com esse novo laço, para ver se seria diferente. Mas quando a alma entrou no campo dela, ela não conseguiu. Tudo aquilo que ela vivenciou naquela vida reverberou agora. E ela, né, não buscou ajuda na época, não entendia o que era na época, foi lá e tomou, né, essa atitude drástica, resolveu do jeito dela, né? Como eu disse, a gente não tá aqui para julgar, só tô contando assim um caso para exemplificar esses laços que a gente carrega com pessoas, né, com seres que estão aqui e que muitos deles começaram em outras vidas, tá? Todos começaram em outras vidas, não, tá? Às vezes, digamos assim, que eu tenho problema com algum familiar, vou falar familiar que é um núcleo mais próximo, tá? Digamos que eu tenho problema com um familiar, e meu familiar conseguiu sair ali do meu, do meu problema, entende? Ele me perdoou, ele seguiu, ele não me deseja mal, ele, tipo, resolveu comigo, ele não sente mais nada. E eu tô ali reverberando, querendo vingança, querendo me cobrar, querendo, né? Ele não precisa, se ele resolveu comigo, ele não precisa necessariamente voltar comigo aqui, porque na alma dele tá, pra ele tá tudo kids. Agora eu tô querendo vingança, tô querendo arrumar confusão. O que que eu vou fazer? Eu vou nascer numa família que tem aquele campo, que tenha gente também querendo vingança, também querendo brigar, também querendo arrumar confusão, porque é o que o meu campo energético vai me puxar, né? Então, nem todas as pessoas que estão com a gente são casos, né, difíceis de outras vidas, né? Tem muita gente que já veio na nossa vida de forma amorosa, que a gente ama de paixão e que a gente são laços tão fortes de amor que a gente se encontrou de novo. Então, assim, os registros não mostram só coisas pesadas, não. Mas como as coisas pesadas influenciam negativamente, a gente sempre tenta rastreá-las para cortar, para limpar, para tentar trazer um alívio aqui para essa jornada atual. Porque, como eu disse, essas memórias, esses fractais de alma, ficam pedindo que a gente olhe por eles, ficam pedindo pelo nosso, como é que eu vou dizer, nosso auxílio. Enquanto a gente não olha, né, para isso a gente sente aquele incômodo, a gente sente que não tem algo errado, a gente sente que não tá, se sente às vezes travada, se sente pesada, porque a gente está sendo sugada energeticamente por eles. Então, o que que é esse resgate? A gente olha para o que aconteceu, ao olhar a gente traz uma luz, a gente traz um acolhimento, digamos, a gente reconhece que aquilo fez parte, né, da nossa expansão de consciência, fez parte da nossa alma, a gente reconhece aquilo, a gente já traz luz para a situação. E durante os atendimentos eu também invoco a ajuda de todas as egrégoras, né, para que limpem aquilo que enviem luz, que enviem amor, que tirem, né, aquela memória, aquele fractal, aquela nossa versão do sofrimento. Alguém já olhou filmes espíritas, assim, a gente vê, né, às vezes tá a alma no umbral, vem as equipes e retiram, né, oferecem auxílio e retiram, né, a espiritualidade nunca impõe nada. Como eu disse, o Criador respeita a nossa escolha. Se eu quero voltar a brigar, ele deixa. Se eu quero vir e trabalhar para a luz e servir, ajudar os outros e a me melhorar, ele também deixa, né? Ele não nos julga de quem tá certo, quem tá errado, quem é bom, quem é mal. Ele dá o direito de todos experienciarem da forma que acharem correta, até que cada um de nós a gente consiga encontrar o nosso caminho, encontrar, né, o que é a nossa verdade, encontrar aquilo que é a nossa missão, digamos, né, nosso propósito de alma. Eu lembro num registro que eu fiz com um dos meus professores, ele fez uma leitura para mim, né, e ele trouxe ali o recado que de todos esses 1000 cursos que eu já fiz aí, que eu já entrei em tanto curso, ele disse, acho que foi em maio do ano passado, ele disse que o curso que eu precisava fazer, que seria o único, seria o de constelações sistêmicas, é esse que eu tô fazendo agora. E eu disse, nossa, eu nem queria fazer curso mais nenhum, chega de curso, eu não queria fazer mais curso, e veio aquele recado para mim, né, de que eu, né, deveria, então, era um conselho que seria bom para mim se eu fizesse esse curso. Então, passou um ano, né, eu pensei, não, esse ano eu não vou fazer ainda, vou deixar para 2026. E
começou a aparecer propaganda, comecei a procurar algumas professoras e me identifiquei muito com uma, lembrei do conselho, né, que eu recebi ano passado e, né, joguei ele pro universo. Se for para ser agora, vai ser, o dinheiro vai aparecer pro curso, vai dar tudo certo. E não deu outra, né? Era para ser aquele curso com aquela prof, do jeito que eu tô aprendendo. E usei então aquele conselho ali a meu favor, né, em colocar em prática. Mas a gente sempre tem que ter bem claro dentro da gente que quem decide o que fazer com as informações que chegam é a gente, né? Os mentores, o registro ali, tudo que a gente obter de informação, tudo serve sim para nos trazer mais clareza e direcionamento. Mas não, ninguém da espiritualidade vai ficar mandando que a gente faça isso ou aquilo. Por quê? Porque seria muito fácil para a gente seguir um conselho, dar errado, que talvez a gente não fosse fazer direito como era para ser feito, e a gente jogar a culpa na espiritualidade. Ah, o mentor que mandou. Sabe criança quando apronta e diz que foi o amigo que mandou fazer? Seria muito prático pra gente botar a culpa. Não, foi a espiritualidade que mandou fazer. Então, né, não. Somos adultos, somos os responsáveis pelas nossas escolhas, então tudo que aparece, seja na leitura de registro, seja qualquer outro atendimento, a gente tem que filtrar, a gente tem que assimilar, né? Não sair, vou fazer acontecer agora porque apareceu tal coisa. A gente assimila, a gente reflete, a gente age se a gente acha que realmente a gente vai, né, bancar ali a escolha, tanto que algo que vai dar certo ou algo que não vai sair como a gente esperava. Afinal, o conselho foi dado, mas a opção de acatar aquela dica ou não é nossa, tá? Deixa eu olhar aqui o que eu anotei para não esquecer de nada. Tá. Eu anotei antes ali de passado, presente, olha mais gente entrando, coisa boa, bem-vindos. Nem olhei ali, nem trouxe relógio, nem sei quanto tempo já tô falando aqui, né? Ainda mais mulher, eu professora, a coisa que eu mais gosto de fazer é falar, né? E tô aqui com a câmera aberta, daqui a pouco, né? As pessoas saem que me deixam falando sozinha de tanto que eu tô falando, tá? Então, essa questão do passado, presente e futuro, né? O passado é fácil, como eu disse ali, coisas que a gente já vivenciou com a nossa alma, né? Já vivenciou em outras etapas aí da linha do tempo. Presente, um momento que a gente está vivendo agora, e é possível também a gente ver possibilidades de futuro, porque o futuro é como se fosse plástico, né? Cada decisão que a gente toma, cada sim, cada não que a gente diz, nos aproxima e nos direciona de vários lugares. Então, possibilidades de futuro existem milhares, né? Qual delas vai se concretizar? Aquelas que nós estivermos vibrando, pensando, agindo de acordo com aquilo, né? Se eu tô tentando estudar, tô tentando, né, cuidar da saúde, tô cuidando do meu corpo físico, tô estudando, tô cuidando do meu corpo espiritual, tô querendo, né, ir para tal rumo, então eu tô caminhando para aquilo. A probabilidade daquela linha do tempo ser a definitiva é muito grande. Por quê? Porque todas as minhas ações presentes estão me levando para lá. Agora, se eu não tô cuidando da saúde, não tô estudando, tô o dia inteiro deitado aí, olhando TV, eu quero ter um futuro em que eu tô idosa, com bastante, né, disposição, sem depender dos outros. Eu quero esse futuro de que eu vou ter uma independência quando eu estiver já na melhor idade. Se eu quero chegar naquele futuro, o meu presente agora tem que estar me levando para aquilo. Eu tenho que já estar movimentando o corpo, eu tenho que estar procurando, né, alimentação, fazer, digamos, uma poupança de saúde aí para quando eu estiver naquela idade. Então, as linhas do tempo estão abertas ali para vários direcionamentos que podem acontecer, né? Já teve cliente que pediu para acessar, para ver essas possibilidades, né? Então, até era um relacionamento que ela tava, né? Eu disse assim, olha, é bem delicado, né? Tem certeza, né, que tu quer ver isso? Porque às vezes a linha do tempo ao lado do atual companheiro vai ser mostrada uma linha do tempo que, né, não é um momento feliz para os dois, digamos assim. Ela, não, eu quero ver, eu quero entender, eu quero ter uma noção do que espera, né? Então, foi mostrado algumas
possibilidades ali para ela, e ela escolheu uma e tá caminhando, né, organizando a vida dela para chegar lá onde foi mostrado, né? Então, às vezes, assim, como isso é algo muito sério, por quê? Porque a informação que a pessoa faz a partir daquilo que ela viu, aquilo que ela acessou, aquilo que foi passado para ela, muda às vezes o rumo da vida, né? Tem gente que termina relacionamentos, tem gente, né, que entra em relacionamento. Então, assim, como eu disse, cada um é responsável pelo que vai fazer com o que viu, que vai fazer com o que acessou, né? É um norte, é um direcionamento para a gente receber, digamos assim, até um incentivo, digamos, nossa, eu tô no caminho certo, né? Vou confiar. Tá difícil agora no momento, né? Mas daqui a pouco vai, né? Eu vou colher aquilo que eu tô plantando. Mas sempre é importante, né? Reforçar que eu vou colher o que eu tô plantando. Então eu tenho que estar plantando, eu tenho que estar agindo, eu tenho que estar em movimento, tá? Então, só para falar um pouquinho do passado, presente e futuro. Então, assim, tem muitas, assim, né, muitos casos que dá para contar aqui de coisas, né, desse emaranhamento aí de que aconteceu no passado, e que eu quero ver um direcionamento de vocês aí, quem tá aí, quer que eu conte mais alguns exemplos, quer que eu já vá finalizando aí, o que que vocês querem aí, porque eu também não quero ser a chata, que vai falar um monte aqui, né? Vi que tem gente entrando ainda. Então, quem entrou agora, eu comecei a live explicando o que é registro akáshico, dando exemplos de como eu acesso, tô contando agora algumas informações de clientes, né, de quando já passaram por um atendimento comigo. E estou à disposição, né, de tirar alguma dúvida aí de quem tá aí, de trazer aqui algum ponto que talvez eu não tenha falado. Então, se sintam à vontade aí, quem está assistindo, para falar alguma coisa. E se quer que eu conte alguma coisa. Ai, adoro ouvir, coisa boa, amiga, obrigada. Deixa eu ver. Um caso que me chamou a atenção, assim, muito em uma vez, de uma cliente que ela era terapeuta também, ela era taróloga. E ela disse que ela tinha, digamos, ela não gostava de contar para as pessoas, ela tinha um certo receio, ela não sabia explicar direito, né? Então a gente pediu para olhar por que ela tinha uma certa até vergonha da mediunidade, o que tinha acontecido, né? E daí mostraram uma vida em que ela era neta de uma mulher num povoado que era, tipo, consultada lá para essa questão de mediunidade, o pessoal falava com ela, o pessoal se consultava com ela, né? E essa gente, assim, às vezes eu tenho que anotar ali alguma coisa que eu vou falar, porque quando eu encerro o atendimento do cliente, eu já não lembro de mais nada, tá? Porque é tanta gente atendendo, é tantas histórias, é tanta coisa, que é difícil, assim, de lembrar detalhes, né? Mas esse me chamou muita atenção e foi um dos que eu fiz também, assim, mais no começo. Então, nesse registro dela, então, foi mostrado essa vida que ela era neta de uma pessoa que tinha uma mediunidade muito forte, mas que no povoado é como se estivessem banindo a mulher de lá. Tipo, eles não queriam ela lá prevendo coisas, acessando questões espirituais, eles estavam excluindo essa senhora do povoado. E a espiritualidade falou para ela que essa neta dela, que é a atual cliente, tá? Na vida passada, a cliente era neta dessa mulher que tinha mediunidade. E naquela época a espiritualidade falou para a avó dela que essa menina, né, iria libertar o povoado daquela gente que estava excluindo ela. E a menina, né, a avó esperava que essa minha cliente despertasse alguma coisa, visse alguma coisa, ouvisse alguma coisa, mas a mediunidade dela lá era zerada. Ela não conseguia acessar nada, a avó ficava cobrando dela, tá? Me falaram que você vai nos libertar, e nada. Então ela passou aquela vida toda frustrada, porque ela não conseguia auxiliar a avó dela. Ela não tinha mediunidade aflorada como a avó tinha, e ela se culpava muito por isso. Então, né, na leitura do registro foi mostrado aquilo. A gente... Ai, obrigada, gente. Eu vou falar mais, então, né? Então, a gente entrou naquela cena, a gente viu o que aconteceu, acolheu aquela fractal dela, aquela memória dela.
E daí aconteceu coisas assim que eu falando aqui realmente parece que. Não, daí uns vão dizer, não, a Fábio tá louca mesmo, né? Mas aconteceram coisas assim muito estranhas, assim, é difícil até de descrever. A partir do momento que a gente retirou a memória de lá, que a gente retirou a avó de lá, entrou assim muitas egrégoras, entende? Eu não conseguia nem identificar tudo que era. Entrou muitas egrégoras como realmente para limpar aquilo lá, liberar almas, liberar seres, pessoas que estavam lá, digamos, energeticamente presa com aquelas um emaranhamento lá, entende? Essas pessoas que comandavam esse vilarejo lá é como se prisionassem energeticamente eles lá. E quando entrou aquele monte de ser lá que eu não estava entendendo nada para limpar o povoado e soltar todo mundo, a avó olhou para ela e disse assim: agora eu entendi quando eles falaram que você ia libertar o povoado. Não era naquela vida a menininha lá que iria libertar. Era ela agora nesta vida, fazendo a leitura de vidas passadas, queria retornar lá para liberar ela e a avó e todo mundo mais que quisesse, né? Sair de lá então e ficar livre. Então assim, ó, é um emaranhamento. Eu lembro assim na época que eu fiquei assim chocada, tipo como a gente agora nessa vida consegue interferir tanto, né, em situações que a gente já vivenciou, em situações que a gente já esteve, como a gente consegue levar auxílio, né, para aqueles momentos, assim. Então é algo, como eu disse, é difícil de traduzir aqui o que a gente vê, o quanto a gente ali auxilia, né, as egrégoras auxiliam. Então, assim, é algo bem profundo, é algo bem forte, digamos assim, né? Às vezes estou fazendo registro, eu lembro assim, mais no início também, mostravam cenas e coisas. Eu lembro um dia que era como se fosse uma cliente que eu estava atendendo, falaram que ela morava na África, e daí uma coisa lá com a família dela, e eles, digamos, lembrei, ela engravidou e a família, para esconder ali aquela gravidez, levou ela para o outro ponto, assim, longe de todos, um lugar com gelo, com neve. E era como se fosse na África. E depois eu disse para a cliente, olha, né, o registro insistia que era que você viveu na África e que levaram você na África um lugar de gelo, mas para mim a África só tem calor, né? A gente pensa em deserto, em calor, em seca. E depois ela foi pro Google e me mandou print, ela disse assim, olha aqui, existe no sul lá da África o inverno que fica frio, que congela, que eu disse, gente, tô chocada, tô aprendendo do mundo atual agora aqui, né, o que acontece acessando o registro, ou entendendo mais, né, do que acontece, assim, como eu disse ali, até essa questão de temperatura, de onde tem gelo, onde não tem, né, falei para ela, que como eu sempre falo para os clientes, às vezes são detalhes que para mim não fazem sentido, mas não é para mim que tem que fazer sentido o registro, é para o cliente. Então eu vou falando tudo, né? Uma vez também eu lembro que eu atendi uma cliente e naquela vida ela, né, era um menino e muito humilde, e ele era apaixonado por pastas, e olhar as pessoas andando com aquelas pastas, sabe aquelas pastas de executivo? E daí eu lembro que, né, o mentor falou, fala para ela da pasta. Deu pasta? Pra que falar dessa pasta? Tipo, né? Ele olhava as pessoas andando na rua com pasta e disse, né? Quem sempre tá discutindo. Falei, olha, o teu fractal, aquela tua versão naquela vida, aquela tua memória era apaixonada por pastas de executivos, assim. Ele ficava admirando na vida e o sonho dele era também no futuro, né? Ter uma pasta daquelas. E daí mostraram todo o emaranhamento dele ali, das frustrações dele naquela vida, do que ele não conseguiu realizar. E daí depois ela me mandou foto, ela disse assim, olha, eu nunca entendi, uma vez me presentearam, me disseram, escolhe uma bolsa para ti, e ela, em vez de comprar uma bolsa para ela escolheu uma pasta de executivo, e dela tem guardada no roupeiro, ela disse que botou documentos dentro, nunca saiu na rua com a pasta, mas ela queria muito uma pasta de executivo. Então são detalhes que às vezes traz ali para a pessoa aquela conexão, né? Naquela vida ela não conseguiu realizar um sonho bobo de ter uma pasta, né? Nessa, quando ela viu a primeira oportunidade que ela fez, que não, eu vou pegar uma pasta para mim, né? Então, assim, aquilo que a gente sente, aquilo que a gente
vivencia, tudo que aquilo que a gente experiencia não acaba quando a gente, né, desencarna, quando a gente troca o corpo, né? Essas reverberações, tanto positivas quanto negativas, nos acompanham, né? Preferências por comida, paixão por conhecer algum lugar. Por exemplo, esse ano contei, né? Em abril fiz uma viagem que o meu sonho era, nossa, se tem um lugar do mundo, se pudesse escolher, vai só para um lugar do mundo. Eu ia dizer, eu quero ir para Paris, né? Eu quero ir para Paris. Né? Então, é muito doido a gente explicar por que que a gente tem paixão por um lugar ou tem aversão a outro lugar. Não, eu não quero para aquele lugar. Né? E lugares turísticos, assim. Provavelmente a gente não teve experiências boas lá, né? Então a nossa alma agora lembra e já fica tipo, não, né? Não quero, não foi bom. O corpo ali somatiza ali aquilo nos aproximando e nos repelindo de determinadas experiências. Tudo isso porque já experienciamos daquilo, né? E aquilo que é bom a gente quer mais, a gente quer de novo, né? A gente sente saudades inexplicáveis, né? Então, assim, o que dá para acessar, o que dá para ver, se for contar tudo aqui, questão de outros planetas, de outros lugares, daí sim, né? O público às vezes vai dizer, meu Deus, né? Tá. Que assunto maluco, né? Mas acredito que vocês que estão aí numa página falando de terapias, que estão aí numa página que tenta trazer um pouquinho mais de reflexões, né? Entendam, como eu disse, reflitam aí e expandam o coração para conseguir assimilar ali, ver o que vai tocar ou não. Deixa eu ver, nossa, ó, quase uma hora aqui falando, né? Deixa eu ver se é possível que a gente encontre o lugar físico do registro. Assim, ó, no começo, né, quando eu fazia, às vezes, né, eu não... bem no início, assim, eu queria perguntar tudo. Ficava 2 horas fazendo o registro. Era muito cansativo para mim. Ficar vasculhando tudo que era coisa. Então, depois eu comecei a filtrar, tipo, se era importante, né? Eu dizia, o que é importante, vocês me mostram, vocês me falam que eu vou passando, né? E tem clientes, às vezes, que já me avisam antes do registro. Olha, se possível, tu pergunte o nome que eu tinha, a cidade que eu morava. Então, assim, né, o país que eu morava. Então, tem clientes, assim, que fazem, tem clientes que já faz um por mês, né? Que tem um cliente assim que até está escrevendo, acho, um livro sobre, está documentando tudo isso, e ele tem uma conexão forte com o mentor dele, então eu todo mês estou pedindo esses detalhes de nome, de local, e vou passando para ele. Então, quando o cliente já quer saber, eu já começo avisando, né? Ele é interessante para ele, é relevante para ele saber o nome, né? Então a gente consegue perguntar datas, nome, locais. Conforme a pessoa vai falando, eu já vou perguntando, né? Nem todo mundo se interessa por isso, então nem todo mundo eu pergunto isso, né? E às vezes tem, né, nomes complicados, pronúncias que eu não sei falar, então aparece ali para mim escrito. Às vezes eu vou falando as letras ali, porque não sei, às vezes é coisa russa, às vezes é coisa, né, que a gente não consigo pronunciar corretamente. Às vezes regiões assim, né, aparece como se fosse um mapa mundi, e a cidade ali, o local. Aí eu confirmo, na França, né, na Espanha, e às vezes eles vão ali, né, dando ali detalhes, sim, é tal lugar, ou é na divisa, ou é mais ao sul, é mais ao norte. Então, assim, dá pra gente, né, perguntar questões, assim, até de que praia é, de que, pelo menos, né, a localidade. E também dá... Por exemplo, fiz um registro para o cliente, não perguntei nada dessas coisas, não sabia que para ele fazia diferença, né? No outro registro, a gente pode sim buscar aquela informação daquele, né? Aquela vez foi visto tal coisa, tem como mostrar, né? E se a gente tem permissão, é mostrado, né? Mesmo que naquele atendimento a gente vai ver outra coisa, a gente consegue descobrir coisas dos atendimentos passados também, tá? Então, acesse o campo da pessoa, faça a leitura do que ela está emaranhada, recolha aquele fractal, peço, né? A gente envia ali energia positiva para ele, as egrégoras fazem o acolhimento, o tratamento de tudo que é necessário ser feito
e a gente leva, né, o campo energético da pessoa para uma sala de cura, para que as egrégoras possam fazer ali uma limpeza energética, de alinhar chakras, expandir a aura, né, proteger. É um momento que eu peço para ver se tem obsessores, né, é uma coisa assim, muito, mais uma coisa assim meia maluca, né, que graças a Deus também, né, se eu olho para uma pessoa, olhando fisicamente para ela, eu só enxergo a pessoa, só enxergo ela, né, minha mediunidade ali olhando para alguém, não sei, pode estar sem obsessor ou com obsessor, não vou ver nada nela, né, graças a Deus. Mas, quando a gente tá nesses exercícios, nesses atendimentos, né, de alteração da consciência, quando a gente tá ali dentro do atendimento, quando a gente olha para a pessoa, a gente enxerga que se tem seres ao redor dela, a gente consegue, né, conversar com esses obsessores, entender por que ele tá ali. Às vezes é coisa dessa vida, né? Foi em tal lugar, entrei em conexão, segui acompanhando ela. Tem coisas que são obsessores de outras vidas que encontraram a pessoa e ficam ali incomodando ela. Esses dias atendi um homem, né, que eu fiz, nem era registro akáshico, eu fiz o atendimento de radiestesia e no campo espiritual apareceu desequilíbrio. E daí procurei lá que tipo de desequilíbrio obsessor. Então eu abri ali um registro para ele só para entender quem era o obsessor que estava no campo dele. É algo dessa vida que ele baixou a vibração e deu margem para energias densas se conectarem com ele? E para minha surpresa não era, né, dessa vida agora. Eram amigos, olha que história maluca, eram amigos dele de outra vida que eles assaltavam. Eles ficavam escondidinhos em becos, assaltavam as pessoas, eles não matavam, eles batiam muito, roubavam os pertences e fugiam. Era uma diversão para eles, era o emprego deles. E estes amigos, né, como energeticamente encontraram ele agora, e ele está numa vida diferente agora, está trabalhando, está fazendo as coisas diferente, e esses amigos, esses fractais daquela época incomodam ele, perturbam ele para que ele volte, né, para aquele mundo lá com eles, para aquela repetir os mesmos padrões daquela vida. Então, assim, é algo, como eu disse, doido da gente explicar para a pessoa, né? Então, a gente faz ali a limpeza, retira aqueles seres dali, se eles querem atendimento, as egrégoras levam para tratamento, se eles não querem tratamento, a espiritualidade, né, respeita, eles são só retirados do campo da pessoa, já que a pessoa está decretando ali que ela não quer mais aquele tipo de influência nela, e ela é limpa, tá? Sai, né? Eu lembro o cliente, né, às vezes me relata, eles, nossa, parece que tem um peso em cima de mim. Por quê? Porque ele estava sendo sugado mesmo, né? Tinham 3 ao redor dele ali, incomodando ele. Eram amigos de outra vida e que nessa estavam, né, obsediando ele ali, sugando a energia dele, atrapalhando. Imagina, tu tá querendo trabalhar, tu quer namorar, tu quer se exercitar, tu quer fazer alguma coisa com mais 3 pessoas ao teu redor te perturbando, entende? A gente, quando tá sozinho, já é difícil se concentrar, imagina com 3 energias ali do lado, né? Então não é fácil. Então foi retirado, foi limpo. Só que, qual é a questão? Se a gente tá, igual Jesus dizia, orar e vigiar, se a gente tá o tempo todo, né? O que é difícil, né? A gente tá sempre em alerta. Por que eu tô pensando nisso? Isso é meu? Isso é influência? O que eu tô fazendo? Tô vibrando, né? Cada pensamento que vem nos traz uma memória, né? E uma vibração de algo bom. A gente eleva a nossa frequência, a gente se conecta com os mentores de luz, com o nosso anjo, com os nossos guardiões. Os nossos guardiões, nossa egrégora está sempre vibrando alto. Então, estão sempre numa frequência alta. Eles não nos negam auxílio e proteção, só que eles estão sempre vibrando alto. Se eu me deixo levar por problema, por situações difíceis, eu começo a baixar minha vibração, pensar em coisa ruim, desejar coisa ruim, fazer coisas ruins, a minha vibração não vou conseguir estar ouvindo o meu mentor. Meu mentor tá aqui, tava aqui, né? Me deixei levar pelos problemas, baixei minha frequência, o mentor não consegue falar comigo, ele tá falando e eu não tô ouvindo, porque eu não tô em ressonância com ele. Então, seres de baixa vibração se conectam a gente. Então, fizemos o atendimento,
Trouxemos o cliente de novo, olha, o teu mentor tá te dando esse recado, tem um arquétipo aqui para te se conectar, para te, né, conseguir tentar limpar teu campo, para te conseguir manter esse campo limpo. Pelo tempo que o cliente conseguir pensar, sentir, vibrar, agir de forma elevada, ele vai estar limpo, protegido. Conforme ele for deixando a peteca cair, a limpeza não vai durar, porque, né, aquilo vibrou, pensou, sentiu, agiu de forma que não é para o teu bem, que não é para o bem das demais pessoas, não tem como a proteção manter, né? Tu derrubou a barreira, os seres negativados vão se aproximar de novo, né? O papel deles, eles precisam de energia, eles vão drenar a energia da onde? Das pessoas, dos vivos, né? Então, a gente tem que estar sempre nessa, né? Fiz um atendimento, tô plena, mas eu tenho que me policiar para manter o máximo possível, limpar dentro de mim, ressignificar. Por que eu tô sentindo aquilo? Por que eu quero isso? Será que eu quero isso mesmo? Isso vai ser benéfico para mim? Né? Tem sentido eu estar em busca disso? Ou eu querer ter razão? Eu vou brigar? Eu vou mostrar para a pessoa que eu posso, que isso e aquilo? Né? Para onde você vai me levar? Como é que eu vou estar depois dessas disputas? Vibrando alto, vibrando baixo? Então, fazer atendimento traz muita clareza, traz muito direcionamento, traz um alívio, muitas vezes muito grande. Mas eu tenho que me policiar ali para manter pelo máximo de tempo possível, porque, como eu disse uma vez, o meu sonho era atender a pessoa uma vez e ela ficar limpa e leve pro resto da vida, né? Mas a gente sabe que nesse mundo material, aqui nessa nossa experiência terrena, é difícil, é perrengue, é obstáculo que vem para ver como é que a gente vai lidar com aquilo. Né? A vida vai mostrando, vai mostrando, vai mostrando, até que a gente, né, olhe para essas questões e, né, não se abale, né? Vou resolver, eu quero atrair, né? Se eu conseguir trazer isso para minha vida, eu vou conseguir lidar com isso também, né? Então é um aprendizado diário, é um esforço, né, constante, a gente está se policiando, a gente está se mantendo, né, nesse mais elevado possível. É claro que o tempo todo não, a gente não consegue. E também eu sempre aviso nos atendimentos, né, não é errado a gente sentir, nossa, hoje aconteceu algo, fiquei com raiva, ok, senti raiva, tô humana aqui, tá certo, vou sentir raiva. Nossa, não gostei de tal coisa. Eu vou processar aquilo, eu vou entender, eu vou assimilar, eu vou, se precisar, conversar com alguém. Eu vou conversar, inclusive, para quem despertou aquilo em mim, mas eu vou sentir aquilo e vou soltar. Não vou ficar remoendo aquilo, porque quando a gente vibra todos os dias na mesma frequência, é como se a gente criasse uma assinatura vibracional. É ali que a coisa complica. Né? Pode nos levar para depressão, pode nos levar para ansiedade, porque a gente está muito tempo vibrando naquilo, tá? Então, assim, é legal fazer um atendimento, é bom a gente olhar, é bom a gente entender, não é bom, é ótimo, né? Mas a gente também tem que fazer a nossa parte no pós e estar refletindo sobre aquilo, né? Escolher fazer diferente, a escolha sempre é nossa. Como, o que eu escolho? Escolho repetir esses padrões, eu escolho fazer diferente. E, gente, assim, é muita, né? Até uma hora quero fazer, ou vou fazer um encontro aí no Zoom, no Meet aí, secreto, para quem quer ouvir, assim, mais casos, assim, estranhos, diferentes, que, assim, realmente há mais mistérios entre o céu e a terra do que a gente imagina. Então, assim, tem muita coisa diferente, tem muita coisa que a gente, assim, não faz nem ideia. E contando, né, igual eu tô falando aqui agora, às vezes até, dependendo quem ouve, o que faz com a informação, seria até um desperdício, digamos assim, né? Falando de coisas às vezes tão profundas, tão fortes, né? Então, quem tem interesse, né? Quem sabe a gente faça algo assim para comentar mais sobre isso, sobre essa questão do cosmos, da vida nesse planeta, em outros planetas, coisas assim que já fogem um pouco mais do que o senso comum, né, tá acostumado, que ouviu, que cresceu ouvindo, que cresceu aprendendo, né? A gente aprende de um jeito e depois quando a gente se dá conta de que há mais coisas que a gente, né,
a nossa consciência ainda não entrou em contato, às vezes, né, dá aquele choque, né? Eu lembro quando, antes de estudar, antes de ser terapeuta, né, quando eu era assim, normalzinha, eu lembro que na yoga uma vez a prof estava falando, tipo, de pleiadianos, de arcturianos, eu pensei, meu Deus, eu achei que ela era da yoga, mas a mulher é doida, tipo, o que que ela tá falando? Ela acredita nessas coisas. Tipo, julguei. E interna eu olhei pra ela com uma cara de interessante, mas por dentro eu tava rindo e julgando e achando que ela tava biruta, né? E passou, acho, uns 2 anos depois, né? Eu fui entrando em contato e estudando, e aquele despertar lá que a gente fica com fome de saber tanta coisa, de estudar tanta coisa. Quando entrei, assim, 1000 cursos para fazer. E hoje sou eu aqui falando dos assuntos mais fora da casinha, mais fora da caixinha, né? Mas que me trouxeram, assim, um grande entendimento por muitas questões, né? Da minha vida atual, da minha configuração familiar aqui em casa, da minha configuração familiar de origem, né? Dos meus pais. Então, assim, encontrei respostas, né? Que eu procurava através da leitura dos registros. Então, como eu disse no início, sou suspeita para falar, porque é uma coisa que eu amo, né? E indico aí que quem se interessou, né, pesquise um pouco mais. Tem sugestão de livro, né? Pena que eu não peguei ele aqui agora. Tem um livro de uma das professoras do curso que eu fiz, que trata, assim, uma linguagem fácil, né? Cure sua vida acessando os seus registros acásticos. Então, ela traz de uma forma bem simples, uma linguagem bem acessível. Ela conta vários casos de atendimentos que ela fez, questões de saúde, né, que ela conseguiu, que as pessoas conseguiram, né, se libertar ali de padrões, porque o corpo somatiza, né, questões que começaram lá no emocional, né, que começaram nos outros corpos e acabam somatizando no físico. Então, assim, ela traz, assim, muitos exemplos, é um livro muito lindo, então indico, né, que leiam aí sobre o assunto, pesquisem, e a hora que estiverem afim aí de fazer alguma leitura, entender algum padrão, entender a configuração familiar atual, se já conviveu com alguém, né, em outras vidas além desta, estou à disposição, né, tanto para fazer a leitura, tanto para auxiliar você, né, fazer online, fazer presencial. É sempre muito lindo, é sempre uma honra, né, ter essa permissão, ter esse auxílio da espiritualidade para atuar em algo tão sério, né, tão profundo e que, quando bem assimilado, né, pode sim trazer questões assim muito, auxiliar muito assim em várias questões, tá? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que eu esqueci de falar. Acho que consegui, né, nessa 1 hora, contemplar, assim, de forma geral. Agradeço a todos que estiveram juntos, tá? Aí foram poucas dúvidas, foram alguns comentários, mas muito grata por ter vocês aqui comigo. Às vezes, né, eu vou me comprometer, nem que seja uma vez por mês, né? Vou tentar 2, quem sabe daqui a pouco vira semanalmente para vir aqui falar, porque às vezes na semana é aquela correria, né? É casa, é atendimento, e fala com o cliente, e cada registro assim demora, né, umas 2 horas, porque tem toda a preparação, o registro que vai de 1h30 a 2 horas, e mais o pós falando com o cliente. Então, assim, é um tempo, né, que demanda com a pessoa, é um tempo com os demais compromissos. Então, quando vê, terminou o dia, eu nem consegui vir aqui. Às vezes quero gravar um story, às vezes quero dar uma dica, porque até quando eu termino o registro, assim, esses dias um cliente mandou um PDF com vários recados que o mentor dele dá para ele nos registros, e eu lendo aquilo, eu disse, meu Deus, que lindo isso, que posso usar para mim também, entende? O conselho serviu para o cliente, serviu para mim também. Então, eu quero às vezes compartilhar mais aqui, eu quero trazer mais informações, já que essa página também, né, da arte é essa questão do conhecimento, de trazer esse conhecimento para o mundo.
Então eu quero me comprometer em aparecer mais aqui em live, porque ao menos na live, tipo, eu aviso todo mundo, vou sentar lá, vou fazer live, né? Se precisar de mim, desprecise, porque eu tenho compromisso, então, ali falando com o pessoal, tá? Então, agradeço vocês, muito obrigado, fiquem bem, tá? E espero aí encontrar vocês aí vendo cada vez mais todo mundo conseguindo aí passar pelos desafios, com a vibração lá em cima, cabeça erguida e sabendo, né, que não estamos sozinhos, que contamos com uma família, com uma egrégora espiritual, tá sempre pronta a nos auxiliar, basta a gente pedir, né? Pedis e recebereis, era o que Jesus dizia, né? Então que a gente saiba pedir auxílio, saiba dividir o fardo, saiba tentar levar né, o caminho, as nossas escolhas com mais leveza. Afinal, a gente, né, pode tentar, né, se ter esse autocuidado, né? Afinal, como eu dei no meu exemplo lá do meu registro, eu mesmo fui lá e falei aquilo que eu precisava. Então, que a gente lembre que a gente é uma consciência muito maior, que a gente, né, temos esse eu superior, temos essa egrégora, temos todos esses seres de luz torcendo e confiando na gente, porque se a gente tá aqui, onde a gente tá, passando pelo que a gente tá passando, é porque a gente dá conta, só que às vezes a gente esquece disso. Então, espero que cada um lembre aí da própria força, da própria luz interior, da própria resiliência aí para passar por que for e sair mais fortalecido e mais iluminado ainda do outro lado, tá bom? Então, um beijo, mais uma vez gratidão e adorei aqui falar aqui com vocês e marcarei mais lives também, tá? Mesmo que alguém não consiga, assiste depois a gravação, né? O importante é a gente estar aqui trocando, falando, aprendendo e ensinando, né? Aquele que sabe um pouquinho mais vai passando por coleguinha para no final todo mundo subir um degrauzinho mais na jornada, tá bom? Mais uma vez gratidão, fiquem bem, linda noite aí para vocês, que Deus abençoe todo mundo. Obrigada.